Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista. E hoje nós iniciamos o nosso 6º episódio, não é, pastor Eduardo? É verdade, pastor Bruno. E hoje com um tema muito atual, muito relevante. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, sobre as enchentes, a catástrofe climática que aconteceu lá, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Nós vemos no noticiário a ênfase muito na perda de vida humana, nos prejuízos financeiros, que são importantes, mas a gente vai falar um pouquinho de uma perda não tão tangível, que é o impacto nas emoções, no emocional daqueles que sofrem catástrofes. E para isso nós estamos aqui com o pastor Abner. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Eduardo, pastor Bruno. Prazer estar aqui com vocês, tratando um tema tão relevante, principalmente nesse momento em que o nosso país é assolado por essas questões climáticas e a gente tem visto tantas perdas, né, acontecendo. E falar sobre questões emocionais nesse momento é de suma importância. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. É isso aí. Bom, pastor Abner, ele é amplamente conhecido aqui em nossa igreja, mas eu gostaria de apresentá-lo novamente. Ele é um pastor especializado em aconselhamento aqui na Conexão Primeira Batista, é psicólogo também com ampla formação. Ele é bacharel em teologia, mestre em ciências médicas e doutor em psiquiatria pela FMUSP. Possui pós-graduação em neurociências, psicologia cognitiva comportamental e psicologia positiva pela PUC, além de aconselhamento bíblico pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Bom, pastor, além de toda essa experiência acadêmica, o pastor também possui uma experiência prática muito ampla, né, nesse assunto que a gente vai estar abordando hoje, porque já esteve presente em muitas dessas crises humanitárias emergenciais acontecendo dentro e fora do nosso país. Por isso eu já inicio aqui com uma pergunta, né? Você pode compartilhar aqui talvez alguma experiência marcante que aconteceu em uma dessas catástrofes que o pastor pôde estar lá servindo e ajudando aquelas pessoas? Com certeza. De todas aquelas da qual eu participei, né, nas ações humanitárias, teve uma no Brasil, por exemplo, em Santana do Mandaú, uma cidade no Alagoas, que foi arrasada pelas águas. Houve uma barragem lá, estourou, e a cidade foi varrida pelas águas. E foi uma situação muito difícil. A cidade devia ter uns 12 mil habitantes e cerca de 50 mil pessoas, 6 mil pessoas, 50% da população ficou sem moradia, totalmente desolados. Eles levantaram no dia seguinte, não tinha casa, não tinha escola, não tinha trabalho, não tinha mais agricultura, porque era a base, e pecuária, porque foi tudo levado pelas águas. Essa cidade ficou conhecida como a cidade dos depressivos. 80% da cidade fazia uso de antidepressivos após essa catástrofe. E a gente foi lá fazer esse trabalho na questão emocional. Fizemos um levantamento para saber como é que estava o emocional dessas pessoas. Trabalhei com as crianças, trabalhei nas rotinas, porque quando você entra numa situação de catástrofe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a estabelecer as rotinas que foram tiradas, porque a pessoa precisa de referências. Sim. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue ficar muito tempo no caos. Se passar 8 semanas e você não conseguir se organizar, você pode entrar em estado patológico. Então, a nossa primeira ação ali foi reorganizar as atividades, rotina, exatamente. Normalizar minimamente a vida da pessoa. Exato. Ali para um contexto Exato. de rotina. Ir assumindo as responsabilidades de novo, né, pela vida, saber ressignificar algumas coisas, porque é muito complicado. Mas a gente teve uma grata surpresa nessa viagem. Nós, lá em Santana do Mandaú mesmo, tinha uma tribo de quilombolas, chamada Filus, Filhos da Luz. Eram todos albinos. Albino é uma questão genética, né, onde falta melanina, e aí você não tem a cor, pigmentação da pele falta, sobrancelha, pelos, enfim. E nós chegamos lá, essa comunidade havia também sido atingida pelas águas, e nós trabalhamos nessa comunidade durante o período. E uma coisa muito interessante, as pessoas adoeciam nessa comunidade
com muita facilidade. E a gente começou a investigar o que estava acontecendo. E aí nós percebemos que os lençóis freáticos dessa comunidade estavam todos contaminados com detritos fecais. Nossa. Porque o que eles faziam? Eles construíram todos os banheiros no topo do morro. Então, quando chovia, e eram banheiros com fossas, né? Quando chovia, a fossa enchia, descia todos os detritos para os lagos, onde eles usavam a água para uso, né? Doméstico e para beber também. Né? E aí era ameba, tifo, hepatite A. Então, o que nós fizemos? Nós realojamos todos esses banheiros, refizemos todos de maneira adequada, e a gente viu essa comunidade, depois a gente fez um segmento, elas muito mais saudáveis. E a gente, na verdade, nós assim preservamos uma tribo que poderia ir até a extinção, né, por conta de todas as enfermidades que eles estavam enfrentando. E é uma solução que acho que para eles foi para aquele momento, mas também deve ter sido um aprendizado para outras circunstâncias, para melhorar o saneamento dessa população. Né? Filhos, nunca esqueci isso, Filhos da Luz. A gente teve uma outra ação também, foi nas Filipinas, em 2013, o tufão Haiyan, um super tufão, um dos mais avassaladores que a gente já teve no nosso planeta, varreu as ilhas nas Filipinas, e nós fomos com o pastor Grave, inclusive, né? A gente tem um trabalho junto com ele numa ONG, que é a Conexão Voluntários em Campos, que trabalha com ações humanitárias em países em situação de catástrofe ou eventos esportivos. E nós fomos para lá. Tacloban foi o olho do furacão, foram mais de 80 mil pessoas ali atingidas de uma certa forma, mas a gente teve 108 mil desabrigados, mais de 8 mil pessoas mortas. E ali era surreal, você via assim navios no meio das avenidas, que foram arrastados pelas águas. E quando veio, né, o furacão, veio aquelas ondas enormes de 5, 6 metros que entraram pela cidade afora. E quando elas voltavam, então a onda quando veio, arrasou tudo. E quando voltava, tragou as coisas para o mar. Então você via assim, as pessoas não tinham também, mesma coisa, não tinham mais casa, não tinham mais nada. E nós chegamos lá numa situação assim muito complicada, as pessoas com síndrome do pânico, depressão em nível muito alto, crianças assim com estresse pós-traumáticos, elas atualizavam aquelas cenas constantemente, e a gente pôde fazer um trabalho muito legal, tanto na área de socorro, né, de saúde com médicos e enfermeiros, mas na área emocional. Isso foi um trabalho para mim que marcou a minha vida. Sim. Pastor, eu fico pensando aqui, né, nós brasileiros, a gente vive num país que desastres naturais não acontecem com frequência. Sim. Nós estamos vivenciando essa situação no Rio Grande do Sul, mas não é algo corriqueiro. Né? Então, talvez outras nações tenham mais entendimento na sua própria cultura de entender a dimensão do impacto de uma catástrofe dessas, né? E pensando desse ponto de vista, bom, você participou de mais de uma ação, né? E imagino que tudo isso foram grupos que foram mobilizados, pessoas que foram enviadas, e eu queria entender qual que é assim, o maior desafio, né, para mobilizar as pessoas, para sensibilizar, os desafios logísticos para que as pessoas realmente possam se mover, né, o desafio de encontrar as pessoas com a devida capacitação. Queria entender onde é realmente a questão que tem que ser superada. Entendi. Muito boa a sua pergunta, pastor Eduardo. E a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil, como você disse, ainda não sofre tanto essas questões emergenciais de desastre. Mas nós estamos, eu não sei se vocês têm notado, está havendo um aumento na frequência e na intensidade dos desastres. E isso já estava preconizado por várias agências que trabalham com isso. Então nós temos que nos preparar, porque o ponto aqui é que daqui para frente isso tende a aumentar, tanto em frequência e intensidade. Nós temos que nos preparar, como o Japão, por exemplo. Quando houve o terremoto no Japão, em 6 meses eles se levantaram.
Por quê? Porque a comunidade ela é treinada, as crianças são treinadas com vias de fuga, a comunidade é treinada para atendimentos de diferentes tipos, então eles souberam enfrentar... As estruturas também, exatamente, eram preparadas para isso. Eles souberam enfrentar tudo isso de uma maneira muito diferenciada. A história ensinou eles a superar. Né? Diferente do Haiti, né? Que quando houve o terremoto, já mais de 10 anos atrás, hoje eles continuam na mesma situação, né? Não houve mudança. Então, se nós não aprendermos com essas situações atuais, a gente vai ter muita dificuldade de fazer enfrentamentos futuros. Mas os fatores limitantes que a gente pode pensar no caso, como você trouxe, a gente pode pensar nos recursos que são limitados de fato, né? Frequentemente os recursos são voltados principalmente para a área de saúde física, né? Ou para alimentícia, ou de moradias, por exemplo, mas não são voltados para a área emocional. E aí o que a gente tem são pessoas extremamente adoecidas já no primeiro processo, né? Já na primeira no primeiro momento em que acontece o desastre, né, emergencial, você já tem um impacto grande nas emoções das pessoas que as debilitam. Então, a gente teria que ter mais recursos nessa área, preparar mais pessoas para estarem envolvidas nessa área. A gente pode pensar também no estigma, né, na falta de conscientização das pessoas com relação a essas questões emocionais. Parece que o cérebro não faz parte do corpo humano, né? As pessoas tratam de todos os órgãos, mas o cérebro não. E quando fala de alguma questão mental, já existe aquele estigma. É algo que como se a gente pudesse lidar pela nossa própria conta. Exatamente. Ou eu não vou ver isso porque vão me achar que eu sou louco, né? Então são estigmas, a gente chama de psicofobia, né? Que tem que ser tratada também, né? Trazendo para a população educação quanto a isso. A gente tem escassez de profissionais especializados, né? Pessoas que são especializadas, psicólogos, conselheiros, psicoterapeutas que são especializados num segmento emocional mais sequencial, mas eles não são especializados em tratar em situações de risco. E há uma diferença muito grande, né? Por exemplo, você fazer um debriefing, que é o quê? Fazer a pessoa contar a história dela naquele momento, não é aconselhável. E muitos dos conselheiros pedem para a pessoa narrar e renarrar a história. Quando houve aquele incêndio da Boate Kiss, não sei se você lembra, sim. O pessoal começou a pôr plaquinhas nas portas dizendo: não queremos psicólogos. Não queremos psicólogos. Nossa. Por quê? Porque eles faziam esse debriefing. As pessoas tinham que atualizar a dor delas constantemente. Então, a gente trabalha com outras técnicas, mas a população tem que estar preparada para isso. Agora, olha que coisa bacana. A OMS fez uma pesquisa, depois que caíram as torres gêmeas nos Estados Unidos, e eles chegaram à seguinte conclusão, que os leigos, quando bem treinados, eles são mais efetivos nesse primeiro contato do que os próprios psicólogos. Porque eles não estão no vício de fazer uma ação sequencial, vamos dizer assim. Sim. É muito pontual. Então, o acolhimento, ele é mais efetivo. Ele aprende de forma específica para aquela situação. Exatamente. Ele não traz conhecimento de outras situações para aquele momento que é bem atípico. Por isso que a gente aqui, eu conversei com o pastor Grava, da gente fazer um curso, uma formação voltada para esses primeiros contatos, para esse aconselhamento mais breve. E os jovens, o pastor Bruno pode se preparar, vai ser chamado para essa tarefa. No primeiro atendimento, então, não necessariamente precisam ser profissionais da saúde. Leigos, capacitados por pessoas especializadas, é claro, podem ser úteis. Com certeza. Situação. Se eles forem treinados, eles podem ser úteis. O que a gente não precisa numa catástrofe são turistas de catástrofe. Curiosos. Né? São aqueles que caem de paraquedas para ver como é que o que está acontecendo. E essas pessoas, elas de fato trazem grandes problemas, né, para as equipes e acabam trazendo muita dificuldade. Às vezes quer ser útil, mas acaba atrapalhando. Né? Exatamente. Pastor, já aproveitando tantas histórias, tantas experiências que o pastor viveu, eu fiquei pensando se existe alguma diferença principal que a gente consegue destacar entre o que uma criança lida emocionalmente numa catástrofe e um adulto formado. Tem alguma coisa específica?
Eu penso principalmente por motivo de oração. Sim. Eu tenho orado pelo Sim. Rio Grande do Sul nesse momento e eu quero ser mais específico em oração. Sim. Poxa, Deus, ajuda as crianças nessa área ou os adultos nessa área. Tem alguma diferença específica que a gente consegue destacar? Tem, né? O adulto, ele consegue elaborar melhor as suas perdas, né? Pela própria vivência, né, que ele já teve. A criança, ela tem muita dificuldade de elaborar perdas. Sim. Então, a criança entra em processos de luto, assim, muito pesados. E lutos, quando a gente pensa em luto, às vezes a gente só pensa em pessoas perdidas, né? Pessoas queridos que nós perdemos. Sim. Mas não é só isso, né? Você vê... O fato de perder uma casa, por exemplo? O fato de perder, às vezes, um livro, um bloquinho, Sim. uma galinha, um animalzinho, de estimação, né? Isso traz muita dor. Eu lembro que lá, em um dos trabalhos que nós fizemos, eu acho que foi no Peru, teve um terremoto lá que arrasou uma cidade chamada Ica, e o pior de tudo é que é no deserto, então não chove nesse lugar. E quando veio o terremoto, choveu. Então, além das casas começarem a serem ruídas, as casas eram de barro. E com a chuva, então, elas começaram a desmanchar. Nossa. Né? Foi assim uma catástrofe absurda. E eu lembro que as crianças, eu fiz uma dinâmica com as crianças, pedindo que elas desenhassem as perdas, porque a criança tem dificuldade, né, de expressar, inclusive, as suas emoções. Elas têm que aprender quais são as emoções para elas expressarem. E aí algumas desenharam canetinha, livrinho, cachorrinho, coisas que elas gatinho, perderam, né? Coisas que elas perderam, que eram extremamente importantes para elas, né? Sim. Então, assim, eu acho que o que mais diferencia são as elaborações das perdas. Sim. E as elaborações do que está acontecendo aqui comigo. Isso vai passar, sim, isso não vai passar, né? Às vezes a criança trabalha com o cronos, né? Com o tempo, de uma maneira bem diferente da gente, né? Parece que quando você é criança demora para chegar o Natal, não é isso? É verdade. Né? E quando você fica mais velho, o ano acabou passou. Acabou o ano, né? Então eles têm um outro tempo vivencial. Sim. E a gente tem que entender isso para poder trabalhar de maneira mais focal nas crianças. Legal. Muito bom, pastor. Agora trazendo um pouquinho mais o nosso olhar para aquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Né? A partir dessas experiências anteriores, como que você entende que devem ser as nossas primeiras ações para oferecer suporte emocional, então, para as pessoas que têm sofrido ali no Rio Grande do Sul? Das ações imediatas, a gente tem que montar primeiro um centro de apoio, pensando na área emocional, né? Um centro de apoio psicológico onde as pessoas possam ser encaminhadas para. Então, o processo de informação, de dar informações numa questão, numa ocasião de catástrofe, é fundamental. Você tem que ter um centro de informações onde as pessoas possam recorrer nos seus momentos de dúvida, onde elas vão saber número de pessoas que foram encontradas, aonde recorrer no caso de um médico, de um enfermeiro, de um dentista, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, tem um centro ali. Ela não pode estar perdida. Exatamente, porque senão ela já está já perdida. Está, Então, ela tem que ter um mínimo de segurança para dar essa segurança emocional. Aí eu vou ali, porque lá eu vou ter a minha resposta. Né? Então, montar um centro de apoio psicológico é importante. Capacitar esses voluntários profissionais locais, porque ali tem muita gente que já tem formação em áreas da saúde. Então, usar essas pessoas para um trabalho também, disponibilizar linhas de apoio, né, para essas pessoas, disponibilizar, por exemplo, é o que está sendo feito, que eu achei fantástico, né, a internet, porque falta luz. Né? A gente está com a Aliança Evangélica lá, com aproximadamente 480 voluntários. Estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Mas não tem energia. Né? E os geradores é absurdamente caro. Né? Então, nem internet eles tinham, e aí você fica meio que isolado. Né? E não é só isso. Né? Quando a gente pensa em catástrofe, a gente pensa nos afetados. E os afetados não são somente aquelas pessoas que estão ali na catástrofe, mas são pessoas que têm uma ligação com essas pessoas que estão ali no ponto de catástrofe, no local, mas estão em outros lugares. Então, por exemplo, a minha mãe está lá e eu estou aqui em São Paulo.
Os familiares, parentes próximos, amigos. Eu estou extremamente afetado com tudo isso. Eu preciso saber o que está acontecendo lá com a minha mãe, para eu ter paz aqui e poder ajudar descansar, de alguma forma, né? Ou seja, então, a ajuda não é só em loco. Exatamente. Porque quando tem uma catástrofe, a gente é afetado de maneiras múltiplas e de maneira muito intensa. Então, a gente tem que disponibilizar linhas de apoio com comunicação e apoios em todas as áreas. Comunicação, né, eu acho que é um dos fatores mais importantes aí também. Sim. Pastor, e até pensando nessas pessoas, as vítimas nesses momentos, quais são os principais traumas que a gente poderia dizer que elas passam ali naquele momento? Tá. Talvez o trauma mais que você consegue ver mais na literatura é o estresse pós-traumático. Sim. Né? É onde a pessoa atualiza aquele momento dela de dor, de sofrimento, várias vezes. E ela atualiza muitas vezes com a mesma carga emocional do que ela viveu naquele mesmo momento. Passando vários dias. Exatamente. Né? Às vezes 6 meses depois, ela começa a sonhar com aquilo. O sono dela começa a sofrer intervenções. Ela às vezes ela perde o apetite, ela vai ficar hipervigilante. Né? Então as emoções são intensas tanto quanto? Tanto quanto. Esse é o estresse pós-traumático. Entendi. Isso tem que ser tratado. Depressão, a pessoa pode entrar num quadro de tristeza profunda e essa tristeza se tornar patológica. Quadros de ansiedade são muito comuns, episódios de ansiedade generalizadas. Pânico, síndrome do pânico, a gente tratou isso muito nos nossos trabalhos aí de socorro. Toque, às vezes manifestações do transtorno obsessivo compulsivo também aparece em vários momentos, que são as pressões emocionais que a pessoa sofreu, onde ela não encontrou formas de escapar, de deixar sair. É como se fosse uma válvula de pressão. Foi um gatilho. Exato. Você pensa numa panela de pressão com todo aquele vapor, é como se faltasse aquela válvula, né, que sai o vapor. E aí a pessoa acaba implodindo dentro dela. Né? Então, esses são os transtornos mais comuns. E isso pode acometer também os voluntários que estão trabalhando ali naquele momento? Totalmente. Também, né? Totalmente. A gente tem que pensar o seguinte: numa situação de catástrofe, você tem vários momentos. E o primeiro momento, que é o de resposta, que é o imediato, ele é um momento muito sensível. Porque ali você vai ver corpos, você vai ver pessoas mutiladas, você vai ver tudo aquilo que pessoas a gente chorando, não quer ver. Né? E então, emocionalmente, você tem que ter uma resiliência muito grande para poder fazer esse auxílio. Né? Depois, num segundo momento, você tem que a reconstrução. Ainda é difícil, mas você não vê essas cenas tão pesadas. Né? Mas nesse primeiro momento é muito complicado, Bruno. A gente tem que ter assim, depois de cada tarefa realizada, a gente fez isso, a gente trabalhou com refugiados no Líbano, numa cidadezinha que fica a 25 quilômetros da Síria, da fronteira da Síria. Uma situação também muito traumatizante, né? Pessoas ali fugindo da guerra, né? E o que a gente fazia com a equipe? Eu era responsável por isso. Terminava o nosso trabalho de atendimento, eu reunia a equipe e fazia uma roda de conversa. E ali, nesse momento, as pessoas colocavam tudo que elas tinham visto que tinha mexido com elas. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, propiciar esse lugar para as pessoas que estão ali, trabalhando, né, diretamente com essas pessoas em sofrimento, é fundamental para que você tenha uma equipe saudável. Sim, complexo. Né? Cuidar dos cuidadores. Né? E isso falta. Isso falta na maioria dos trabalhos que são desenvolvidos com questão de risco emergencial. Falta essas equipes que cuidam dos que cuidam. Imagino, porque é diferente você estar numa situação
rotineira, cuidando de pessoas, onde você volta no final do dia para sua casa, volta para sua rotina, de quando você se desloca para uma situação extrema, você vai para o olho do furacão e cuida todos os dias de situações das mais diversas e das mais extremas. Exatamente. Com certeza, eu imagino que deve ser algo muito pesado. Muito desafiador. Muito desafiador. Pastor, a gente falou um pouquinho dos tipos de traumas, né? E os traumas imediatos e os traumas de longo prazo, eles são diferentes? Como que a gente pode classificá-los? Você tem, no impacto inicial, né, você pode ter um estresse agudo muito forte, né? As pessoas ficam muito desorientadas, confusas. Você tem, às vezes as pessoas, elas sentem que elas estão perdendo a sanidade. Elas ficam, será que eu estou enlouquecendo? Né? E uma das coisas que a gente tem que fazer nesse momento é ajudar a pessoa a entender que aquilo que ela está passando é natural e que ela não está louca, né? Que de fato é uma situação muito difícil. Isso acontece mais no momento, né? Na questão imediata. Também o mecanismo de fuga ou luta, né? Que é esse mecanismo que nos ajuda, que nos protege, né? Numa situação de medo, você tem reações do seu organismo, né? Você, numa situação de medo, por exemplo, você aciona um sistema autônomo chamado simpático. Esse sistema, ele vai preparar o seu corpo para um enfrentamento, né? Então, essas pessoas estão com esse sistema simpático funcionando a todo vapor. Sim. Aí elas têm tensão no corpo, dor no corpo, elas têm diarreia, elas têm diferentes tipos de manifestações físicas, dores de cabeça, enfim, né? Ajudar a pessoa a baixar esse nível de prontidão, né? Entendendo que já passou, né? Que ainda tem ali, né, as questões a serem administradas, sequelas, né, de tudo aquilo, né, mas já passou, ela não está correndo mais risco, né? Isso é de imediato. Num segundo momento, a mais longo prazo, a gente vai ter que cuidar dessas questões, como eu disse, de depressão, de estresse pós-traumático, de ansiedade, porque tudo isso vem depois, né? A pessoa junta muita energia psíquica para lidar com a situação aqui e agora, né? Mas depois ela vai ser cobrada de toda essa energia que ela despendeu ali para poder lidar com a situação. Aí a gente vai ter que fazer um segmento. Nesse momento, os profissionais, psicólogos, psiquiatras são fundamentais para fazer esse acompanhamento, esse segmento com essas pessoas, porque pode haver um adoecimento a longo prazo, né? Pastor, agora pensando até num cenário mais amplo, né? Com o acesso às notícias constantes, né? A gente tem aí vídeos sendo compartilhados no WhatsApp, Instagram, enfim, muitas notícias verdadeiras, algumas notícias às vezes não tão completas ou não verdadeiras, enfim, mas muita notícia, muita informação sendo disparada aí para o Brasil e para o mundo como um todo, né? Qual que é o impacto emocional que acaba acometendo assim na sociedade como um todo, né? Principalmente em pessoas que não estão ali ou talvez não estão perto de fontes confiáveis de notícia, né? Primeiro, a ansiedade e o medo, né? Você ser exposto constantemente a notícias que trazem ali desastre, violência, crise, isso gera na pessoa, pode gerar um quadro de ansiedade muito grande e um quadro de medo muito grande. Outro ponto é a sensação de impotência, né? A pessoa se sente impotente porque ela não tem como se deslocar até o local, muitas vezes, para fazer um atendimento pontual, né? E ela se sente ali totalmente Quero impotente. ajudar e não tem Exatamente. como, Às vezes é atravessada por culpas, Sim. né? E tudo mais. Uma dessensibilização. O que é isso? Você ouve tanto a notícia que ela acaba já não causando mais o mesmo impacto inicial. De tanto que você ouve, é como se houvesse você forma uma calosidade, vamos dizer assim, né? E aquilo já não mexe mais com você. E isso a longo prazo é um problema sério. Você normaliza o problema, né? Exatamente. Isso é um problema muito sério. Por quê? Porque assim que essas águas baixarem, elas já estão baixando, né? E o foco for tirado do Rio Grande do Sul, a gente vai ter um período aí de anos de reconstrução.
e anos de trabalho no emocional dessas pessoas. E como a mídia já esgotou, Sim. ela vai procurar outras coisas para dar o foco, para trazer audiência, a gente tem uma população esquecida. Igual quando parou de falar da Ucrânia, parou de falar de Israel, enfim. Exatamente, né? Exatamente. Uma outra questão é o sono, a perturbação no sono. Né? As pessoas elas começam a ter dificuldade para dormir. E se você não dorme, você vai se tornar mais intolerante, você vai se tornar mais irracional, você vai ter mais dificuldade, inclusive com a sua imunidade. E tem uma coisa que a gente chama de fadiga da compaixão. O que é isso? Você é tão exposto à situação que você perde aquele sentimento de compaixão com as pessoas. Isso acontece muito com pessoas que são expostas diretamente a esse tipo de notícias. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E fora as fake news, né? Que a gente com certeza. Tem visto aí, estão transformando essa tragédia em questão política. Sim. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? As pessoas não podem ser esquecidas. E muitas vezes a gente percebe nos noticiários que estão esquecendo as pessoas e atacando pessoas de diferentes partidos. A gente tem que parar com isso, né, gente? Utilitarismo, né? Exatamente. Pastor, até voltando no tema que eu comentei das crianças, né? Eu me lembro que quando teve o tsunami lá na Indonésia, em 2004, acho que foi bem no meu aniversário. Eu estava na praia, né, quando aconteceu aquilo. E eu lembro que para mim, como criança na época, né? Eu não entendia direito tudo que envolvia aquilo. Então, para mim, se teve um tsunami na Indonésia ali, eu fiquei com medo de ir na praia naquele dia. Falei, vai acontecer aqui também, né? Então, às vezes, as crianças que hoje em dia têm muito mais acesso do que eu tinha quando eu era criança, com certeza gera medos também, né? Será que vai acontecer aqui comigo? Será que essa chuva aqui vai causar a mesma coisa que aquilo que eu vi na TV, né? Então, imagino que deve gerar muito medo nas crianças, principalmente. Com certeza, com certeza. E você vê reações, às vezes, desproporcionais, né? Nas crianças, justamente por conta das imagens que elas são expostas nos noticiários e nas mídias. Sem filtro. Sem filtro. A gente tem que poupar os nossos filhos disso, né? Por quê? Porque a imagem, ela tem um poder enorme. Se diz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Ela mobiliza a gente de maneira muito forte. E uma criança, exatamente, como que ela vai elaborar? Pô, aconteceu lá, pode acontecer aqui. Né? E aí você vai ver criança tendo reações emocionais totalmente desproporcional aos gatilhos que ela está exposta. A gente tem que se atentar a isso. Pastor, pensando no alcance que toda a informação tem, esses traumas que geram, todas essas reações que geram, a gente pode afirmar que esses momentos moldam em si o comportamento da sociedade, o pensamento humano. Ele é transformado, ele é redirecionado após um evento como esse? Essa é uma pergunta interessante, eu acho até difícil de responder. Né? Quem está lá nunca mais vai ser a mesma pessoa, isso é fato. Né? Depois que você tem uma experiência nesse nível de estresse, impacta toda a sua estrutura, né? E você não é a mesma pessoa, né? Agora, a gente pensando na nação, naqueles que estão em volta de todo esse processo, a gente pode ter um esquecimento de tudo isso. E, de novo, né, não preparar a população para futuros momentos emergenciais. Eu acho que, para que a gente possa alterar uma geração, a gente vai precisar do apoio da mídia, porque hoje a gente entende que uma geração ela pode ser transformada entre 4 e 5 anos, se houver um apoio, uma conscientização e se a mídia trabalhar a favor disso. A qualidade da informação pode levar para dessensibilização quanto para conscientização. Exatamente, bem colocado, pastor Eduardo. Exatamente. Então, se a gente tiver pessoas sérias e a gente assumir esse trabalho, né, de conscientização, e preparar essa população, a gente vai ter uma população, sim, transformada e preparada para futuros eventos estressantes como esse. Sim. Bom, a gente falou da mídia, falamos também de psicólogos e tantas pessoas envolvidas nisso, né? Mas de que formas as igrejas podem
auxiliar em todo esse processo, principalmente no suporte emocional? De que formas nós, como igreja, ou outras igrejas, podem ajudar nesse suporte emocional? Bruno, eu acho que a gente está fazendo isso de uma maneira muito bela lá no Sul. Né? A gente tem, eu falei para você, a Aliança Evangélica mobilizou mais de 460 pessoas ali que estão atuando de maneira muito forte. E as igrejas estão apoiando tudo isso. Então a igreja é um espaço de acolhimento e segurança. Né? E isso é fundamental, que a pessoa saiba que existe um lugar ali que ela possa ir e que ali ela vai ser acolhida, ali ela vai ser ouvida. A gente pode promover as redes comunitárias de apoio comunitário dentro das igrejas, usar os templos como locais para apoio, né? Não só mais para locais de culto, mas para lugar de apoio. Sim. Proporcionar aconselhamento espiritual, que é fundamental nesse momento. A gente tem 2 grandes pilares para a resiliência, que é o apoio psicossocial, né? Que é o suporte que a gente recebe das pessoas em volta de nós, e a espiritualidade. E a espiritualidade, então, quando a gente, por exemplo, promove, né, cultos de oração, de meditação, ali na igreja, e já não só pontualmente nas quartas-feiras, né, ou nos domingos, mas a gente abre a igreja para uma entrada diária das pessoas ali, quando elas se sentirem abatidas e necessitadas de um apoio, você ter ali uma sala de escuta, olha que coisa fantástica. Você ter na igreja uma sala onde as pessoas possam ir e simplesmente falar, e ter alguém lá para ouvi-las. Isso a igreja pode proporcionar, e isso é cura na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem um trabalho assim, tão importante. Se a gente pensar na pessoa de Jesus, Jesus era movido a compaixão, né? E compaixão é diferente de empatia. Empatia é você sentir o que a pessoa sente, é você se colocar, é você se colocar no lugar da pessoa. E a compaixão é você fazer um movimento em direção à dor da pessoa. E Jesus fazia isso. Né? Ele viu a viúva, foi lá e ressuscita o filho dela. Ele viu a multidão, foi lá e multiplica o pão. Ele viu o cego, manda chamar e ele cura o cego. Ele era movido à compaixão. A igreja tem que retomar isso. Grupos de compaixão, né? Funcionando dentro das igrejas como receptoras dessas pessoas em sofrimento. Eu acho que a gente ia valer muito. E se a gente fizesse isso, muitos já estão fazendo. Sim. E eu louvo a Deus pela vida desses voluntários, deixaram suas casas em diferentes estados e rumaram para o sul e hoje se ajuntaram, né, a Aliança Evangélica e outras organizações para-eclesiásticas e estão lá fazendo um trabalho que é o trabalho de Jesus, né, colhendo pessoas na dor. Pastor, falando dos voluntários, né, talvez pessoas que estão nos ouvindo aqui agora tenham se sentido despertadas ou entendido que tem essa responsabilidade, mas nós descrevemos aqui que é uma situação realmente complexa, desafiadora, e você precisa estar preparado para estar lá, para se mover realmente para esse tipo de situação. Então eu queria que o pastor nos ajudasse a entender qual que é o perfil até emocional desse voluntário, para que ele possa realmente ir a campo e ser efetivo. Muito bom. É bom a gente pensar que tem vários momentos, né, várias fases na catástrofe. No primeiro momento, eu preciso de um voluntário que seja resiliente, né? Que consiga fazer os enfrentamentos e suportar aquilo que ele vai vivenciar, aquilo que ele vai ver, as pessoas que ele vai atender. Então, eu vou precisar de muito equilíbrio emocional, muita regulação emocional aqui. Empatia, ponto principal, compaixão, ponto principal, capacidade de trabalhar em equipe, fundamental. Né? Não dá aquela pessoa que é individualista, que tem dificuldade em equipe, essa pessoa ela é inadequada para estar lá nesses momentos. Pessoa com boa comunicação, flexibilidade, pessoas com fácil adaptação a situações. Por quê? Porque você vai chegar lá, você vai dormir no chão. Às vezes você vai ter que dormir com a roupa que você teve que tirar o barro nas casas o dia inteiro. Trabalhar em horários Exatamente. alternativos. Né? Então, a questão da alimentação, às vezes você vai ter que pular uma alimentação, enfim. Né? Então, tem que ser uma pessoa que tenha todas as habilidades e que seja comprometida com a ética. Né? Por exemplo, vou trazer uma questão aqui. Né? Você vai para uma casa, você é evangélico, você entra numa casa
de uma pessoa católica ali, e você vê os santos ali todo cheio de barro, né? Você está limpando a casa da pessoa, você vai ter que limpar aquilo também. Sem querer, naquele momento, fazer um prosélito. Aquele não é o momento. Aquele não é o momento. Mais tarde, você vai lá e fala de Jesus. A pessoa vai ver Jesus na sua cara. Ela vai ver Jesus na sua ação. Então, respeitar isso é ética. Respeitar isso é fundamental. E às vezes a gente tem irmãos e irmãs que têm muito boa vontade, mas não estão preparados para isso. A gente, quando foi lá para o Líbano, que eu te falei, os muçulmanos perguntavam para a gente, então, por que vocês vieram aqui? Por que vocês saíram do seu país, atravessaram o Atlântico e vieram até nós? E a nossa fala, a minha fala pelo menos, era, olha, eu vim aqui porque tem um Deus que te ama e que me mandou aqui porque te ama. Isso fazia toda a diferença. Ou seja, se a gente se moveu até essa pessoa, se não foi por compaixão, a nossa mensagem, na verdade, ela se perde, né? Ela se perde, pastor. Ela tem que ser por compaixão, não posso ir por um interesse de levá-lo à minha fé. Exato. Falando em compaixão, eu lembro de uma situação que a gente viveu lá no Líbano, nesses atendimentos, de uma senhora que nos procurou, junto com a filha, num atendimento psicológico. Ela estava em depressão gravíssima e ela morava numa casa muito grande na Síria. E uma bomba explodiu na sala onde estava o marido e o filho. Meu Deus. Foi pulverizado, ela nunca encontrou o corpo desse homem e dessa criança. Ela recolhe tudo que ela tem, vai para o Líbano fugindo, chega lá no Líbano, ela procura a mesquita, né, e como apoio espiritual. E aí o imã, o sacerdote da mesquita, diz para ela que ajudaria se ela dormisse com ele. Meu Deus. Nesse momento, a fé, aquilo que segurava essa mulher, que era a fé, foi completamente destruído. Esse pilar caiu. Ela já não tinha mais pilar psicossocial e já não tinha mais o pilar da resiliência da fé. E quando ela nos viu, a pergunta foi exatamente essa: o que vocês estão fazendo aqui? E aí eu pude falar para ela que nós estávamos lá porque havia um Deus que a amava. E essa mulher, ao ouvir isso, ela abriu o coração completamente para Jesus. Completamente para Jesus. Ela e a filha. Porque ali naquele momento ela entendeu que de fato há um Deus que nos ama. Um Pai que se preocupa conosco e que move pessoas do outro lado do mundo para poder fazer um acolhimento cheio de compaixão. Então isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu não ia falar de Jesus para ela, mas ela perguntou. Então ali eu pude falar. Mas o simples fato de estarmos lá, fazendo essa obra, já espelhava Cristo nas nossas vidas para eles. É isso. Pastor, que testemunho impactante, que conversa, que aprendizado que nós tivemos agora durante esse tempo precioso que Deus preparou para nós. Agradeço muito o seu tempo, acredito que foi edificante para quem nos ouve. Muito obrigado mesmo, pastor. Foi uma bênção estar junto aqui. Que bom, uma bênção estar com vocês também. Muito bom. Não sei se o pastor quer dar uma palavra de encerramento, dar um recado para quem nos ouve em casa, deixar uma palavra aí. Eu quero sim. Olha, se você tem o desejo de fazer parte, né, desses grupos de apoio, desses grupos de compaixão, nós vamos ter uma formação nessa área para leigos e para psicólogos. Nós temos aqui na nossa igreja um grupo chamado MAP, do qual eu lidero e formei esse grupo, que é o Ministério de Apoio Pastoral e Emocional. Lá nós temos psicólogos que vão receber essa formação para atendimento emergencial, diferenciado dos conselheiros, que também vão receber um outro
uma outra formação. Então, se você quiser fazer parte, fica ligado aí nas nossas redes sociais, porque isso vai aparecer lá, esse convite vai aparecer lá, e vai ser de forma híbrida. Então você pode estar aqui ou não estar e receber essa formação. E aí você vai estar preparado para poder então exercer essa compaixão que nós falamos aqui e esse trabalho de socorro, que é tão importante e que vai, com certeza, ser mais do que necessário. Porque, como eu disse no início da nossa conversa aqui, as catástrofes estão aumentando de intensidade e de frequência, e a gente vai precisar de você lá. Deus te abençoe. Muito bom, né, pastor Bruno? Foi tempo bom, né? É isso aí. Obrigado, pastor Abner, e obrigado você também que nos acompanhou até aqui agora, durante todo esse tempo de conversa. Espero que tenha sido abençoador para a sua vida, e gostaria de aproveitar essa oportunidade final aqui para nós orarmos por esse assunto, orarmos pelas vítimas que estão ali no Rio Grande do Sul, também pelos voluntários que têm trabalhado lá, e pela vida de cada um de nós, que possamos nos colocar à disposição de ser bênção, instrumento de Deus nessas situações. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, e nós clamamos pelo Rio Grande do Sul, nós clamamos, ó Pai, por essa situação que acontece ali, que nós primeiramente sabemos que não foge da Tua vontade, mas nós clamamos, Pai, nós clamamos porque nós sabemos que aquelas pessoas sofrem, estão sofrendo, estão enfrentando luto, estresse e tantas coisas que o pastor Abner pôde nos citar aqui, e por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada uma daquelas pessoas, derrame a sua graça sobre a vida delas, traga o conforto que só vem do Senhor, e que o teu consolo possa realmente abraçar aquelas pessoas e dar aquele ânimo novo, Pai, mesmo em situações como essa. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos voluntários também que tem servido ali, que ainda vão servir nas próximas semanas, próximos meses, que o Senhor dê essa resiliência a cada um deles, que o Senhor dê maturidade emocional, maturidade espiritual para cada um deles, para lidar com essas situações, e que eles possam ser realmente instrumentos do Senhor, ferramentas nas tuas mãos para abençoarem, servirem, amarem aquelas pessoas, Pai. Que o Senhor também nos incomode como igreja, como cristãos em todos os cantos do país, para não nos esquecermos dessa situação, não nos esquecermos dessas pessoas, continuarmos intercedendo por cada um deles, pela igreja do Rio Grande do Sul também, e pela reconstrução daquele estado, e que possamos realmente nos levantar em oração em favor daquele povo. Abençoa a vida de cada um que está aqui nos acompanhando, e que cada um de nós possamos entender do Senhor qual é o nosso papel, como que nós podemos ajudar, auxiliar e servir o teu reino nesse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Foi muito bom, né? Muito bom esse tempo. É isso aí. Bom, esse foi o nosso Conexão Cast de hoje, e eu peço que você fique atento para os próximos episódios, que com certeza vão abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo.